Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindas a mais uma palestra da segunda jornada do Setembro Amarelo. Meu nome é Derek Siqueira e eu sou membro ligante da Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria, aqui da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A LASMIP ela é responsável pela realização desse evento. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de te lembrar de assistir o primeiro vídeo da jornada. Você encontra o link dele aqui na descrição e lá você pode conhecer um pouco mais sobre a campanha de Setembro Amarelo, além de tirar algumas dúvidas sobre o evento, como o registro de presenças e participação nas diversas atividades. Bom, agora o nosso convidado. Ele é formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e também fez residência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para falar de depressão e suicídio, uso de cetamina e ECT. Eide Tsukahara, seja bem-vindo e a palavra é toda sua. Boa noite, meu nome é Eide, sou médico psiquiatra. A gente vai falar sobre depressão e suicídio e prevenção e tratamentos atuais. Falando um pouco sobre suicídio é um fenômeno multicausal, né, em que se envolve fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais e econômicos, e é uma morte considerada evitável, de 9 em 10 mortes por suicídio. Por essa razão, é importante que a gente entenda que é possível haver medidas públicas de tratamento que possam, de alguma forma, abranger todo esse fenômeno que é bastante complexo. Tá? Nesse sentido, para um fenômeno que é multicausal, é importante que se haja um tratamento também multidisciplinar, né, com equipes com diferentes profissionais, psiquiatra, desde o médico do posto, na verdade, né, até o psiquiatra do ambulatório. É importante os psicólogos, terapeuta ocupacional, assistentes sociais. Né, é importante que haja um contato íntimo da sociedade com esses ambulatórios, com o tratamento, que haja uma integração do ambulatório de saúde mental, do CAPS, com a unidade básica de saúde, para que se faça um tratamento de uma forma holística para esses pacientes que precisam. Para vocês terem uma ideia, há uma estimativa hoje de que um CAPS dentro do município gera uma diminuição de 14% de número de suicídios. Então, isso mostra que há uma melhora ou uma melhora nesses números se houver tratamento. Tá? Hoje em dia, no Brasil, há uma estimativa de estudantes escolares de haver um psicólogo para cada 14 mil estudantes. Isso também é um número bastante baixo, o que mostra que há bastante coisa a ser feita nesse sentido. Esse é um gráfico de mortalidade, tá? Desde 1965, nesse período até 2012, tá? O gráfico mostra uma diminuição de mortalidade por causas orgânicas, tá? Entre elas AVC, AIDS, ataque cardíaco, né, leucemia, mostra que com a progressão da medicina, da ciência, houve um decréscimo aí de causas de mortalidade orgânicas, porém o número de suicídio se mantém estável durante esse tempo, não caindo junto com as outras doenças. Isso é importante, né, isso mostra a importância de haver um esforço, um investimento nessa área da saúde mental, né, para que haja uma queda também do número de suicídios. O suicídio atualmente mata 800 mil pessoas por ano no mundo, tá? Esses dados da OMS de 2014, aí essa a segunda causa de morte entre 15 e 19 anos. Isso mostra também, né, essa mortalidade nessa faixa etária, que tem um grande número de anos potenciais de vida perdidos, né, que mostra que a questão é bastante relevante mesmo. No Brasil, dados do Ministério da Saúde, há uma morte de 11 mil pessoas ao ano, em média, por suicídio. Tá? O Brasil está entre entre os 10 países com maior taxa de suicídio no mundo. Entre os homens é a terceira causa de morte, entre 15 e 29 anos, e entre as mulheres é a oitava causa de morte. Tá? Os homens morrem mais por suicídio, tá, no mundo,
embora as mulheres tenham mais tentativas, isso decorre de uma maior letalidade nas tentativas de suicídio pelos homens. Tá? Esse é outro dado, né, em que há mais suicídio do que homicídio hoje no mundo. Tá? O suicídio ele afeta entre 5 a 10 pessoas, sejam familiares, sejam amigos ou pessoas próximas da pessoa que cometeu suicídio. Tá? Então, isso mostra a importância, né, do impacto que isso tem na vida das pessoas. Tá? Entre os fatores de risco do suicídio, o principal é a tentativa de suicídio prévio. Tá? Ele predispõe muito a ver nova tentativa de suicídio. Tá? Outro fator importante é transtornos psiquiátricos. Mais de 90% das pessoas que tentam suicídio, ou quase 100%, têm algum transtorno psiquiátrico associado. Tá? Entre as tentativas de suicídio prévias, 30% das pessoas que têm ideação suicida já tiveram tentativas prévias de suicídio. Tá? E o uso de álcool e drogas também é bastante importante no suicídio. A grande parte dos suicídios ou tentativas de suicídio envolvem o uso de álcool e drogas, devido a aumento de impulsividade ou mesmo a diminuição de juízo crítico. Outros fatores de risco associados ao suicídio, um deles é o sexo, tá? Homens acabam se matando mais, a idade, isso tem uma tendência, um pico bimodal da idade, então jovens, adultos jovens e idosos são fatores de risco, tá? Idosos, em geral, têm maior letalidade nas tentativas, seja pelo método ou por já ver um comprometimento aí orgânico associado, tá? O estado civil também é um fator de risco, então pessoas que são casadas têm uma menor, um fator protetor, tá? Enquanto que solteiros é um fator de risco. A ocupação, pessoas que estão empregadas em geral é um fator protetor e o desemprego é um fator de risco, tá? Mas dependendo da ocupação, se a pessoa tiver acesso a meios de cometer o suicídio, por exemplo, profissionais da saúde, ou mesmo pessoas que têm porte de arma, têm acesso a produtos químicos, medicações, isso aumenta o risco. Migração é um fator de risco, tá? Pessoas que migraram. Situações de abuso, seja ela no trabalho ou na escola, é um fator de risco. Bullying é um fator de risco. Isolamento também é um fator de risco. Tá? Luto, pessoas que tiveram perdas, né, recentes, é um fator de risco. Doenças orgânicas, principalmente doenças dolorosas ou doenças crônicas, doenças incuráveis, são fatores de risco para a tentativa de suicídio, e para o suicídio. História familiar também é um fator de risco importante, tá? Aumenta mais ou menos em 4 vezes. Quem tem um histórico familiar de suicídio aumenta o risco em 4 vezes de suicídio, e isso tem fatores genéticos, mas ambientais também associados. Bom, esses foram os fatores de riscos. A prevenção, então, como que se faz? Né? A prevenção deve se iniciar muito antes, né, de haver a primeira tentativa de suicídio. Né? A tentativa de suicídio provavelmente é o acúmulo, né, de todos aqueles fatores que possam levar a pessoa ao suicídio, e isso deve ser tratado antes. Tá? Como que se faz isso? Avaliar os fatores de risco é algo importante, tá? Entender as vulnerabilidades, o histórico familiar, traços de personalidade, tá? É muito importante para que você consiga prevenir, combater o estigma relacionado ao suicídio, né? Ou seja, não deve ser um tabu você falar sobre isso, né? A pessoa que está em sofrimento, que pensa em suicídio, que tem pensamentos de morte, devem ter condições de comunicar isso a alguém, né? Então, isso é importante no combate ao estigma, tá? E a reabilitação social, né, de pacientes que já
passaram por tentativas de suicídio, é bastante importante. Isso mostra o quão importante é o investimento nessa área também. A prevenção se faz por psicoeducação, né, orientação do paciente, familiares, da comunidade, dos profissionais de saúde, a psicoterapia, tá? Várias modalidades de psicoterapia são eficazes a longo prazo para o risco de suicídio, tá? Segmento médico adequado, tá? Medicações, apoio, e apoio envolve assistência social, visita domiciliar, todo o apoio necessário para que a pessoa tenha um segmento adequado. Um parênteses aí, a questão do suicídio, né, desde 2019, desde 2020, né, por conta da Covid-19, uma previsão de aumento de depressão e suicídio no mundo, né, se relaciona à crise econômica, a isolamento, né, houve aumento de uso de álcool e drogas, aumento de violência doméstica, tá? Então, isso tudo pode levar a um quadro de maior risco de suicídio, tá? É importante as medidas, né, as contramedidas dessas mudanças que a gente está tendo nos últimos 2 anos, deve se basear em suporte, né, orientações aos familiares, capacitação de profissionais, né, aumentar linhas de ajuda, né, hoje, por exemplo, a gente tem o CVV, né, que auxilia as pessoas que necessitam de um apoio, e agora é gratuito, né? Então, esse tipo de linha pode auxiliar muito para diminuir o risco de suicídio, tá? Facilitar o acesso a pacientes que perderam pessoas próximas, né? Isso é algo importante para que as pessoas busquem um tratamento, ou pelo menos cheguem ao tratamento, tá? E o suporte de trabalho, suporte financeiro, que pode auxiliar as pessoas que estão nessa crise econômica. Tá? Então, suicídio, como eu falei, ele se relaciona intimamente às doenças mentais, tá? Então, a gente tem aqui no gráfico os transtornos mentais que mais são frequentes no suicídio, tá? Mas como a gente falou, quase que 100% das pessoas que tentam suicídio têm algum transtorno mental. Isso não quer dizer que seja a maior parte das pessoas com transtorno mental que tentam suicídio, tá? É a minoria das pessoas com transtorno mental que tentam suicídio, mas entre os que tentam suicídio, a maior parte tem algum transtorno mental. Entre os transtornos mentais, o mais prevalente é o transtorno de humor, né? E aí entra a depressão e o transtorno afetivo bipolar, a depressão unipolar e bipolar, né? E quadros maníacos, né? Os transtornos relacionados ao uso de substância também tem uma faixa importante, a esquizofrenia também, e transtornos de personalidade. A esquizofrenia é interessante a questão de ser uma doença pouco prevalente, né, e ter uma faixa tão grande assim de tentativa de suicídio, geralmente com meios bastante letais. A depressão unipolar, que se enquadra nos transtornos de humor, é uma condição muito prevalente, tá? Agora falando da depressão, é bastante debilitante, tá? 17% das pessoas apresentam um episódio depressivo na vida, então isso mostra uma prevalência bastante importante, e 5 a 9% de prevalência em 12 meses, tá? No Brasil, chega a 10% de prevalência na população por ano, tá? Então, no ano, a pessoa tem 10% de chance de apresentar depressão unipolar no Brasil. Há uma perda estimada, né, na depressão unipolar de cerca de 10,6 anos para homens, 7,2 para mulheres. Essa doença traz relação também com aumento de hipertensão arterial, diabetes mellitus, AVC e doenças cardiovasculares. Tá? 50% dos casos de suicídio ocorrem em vigência de episódio depressivo, segundo esses dados, tá? E a depressão aumenta em 20 vezes o risco de morrer por suicídio, se comparado com a população em geral. A depressão unipolar envolve fatores biológicos, psicológicos e ambientais, também, assim como o suicídio,
tá? Então, há necessidade de uma abordagem multidisciplinar para a depressão também. Como que se diagnostica a depressão? Né? Você precisa ter 5 ou mais sintomas, do que eu vou apresentar a seguir, tá? Pelo menos um dos sintomas da tristeza ou anedonia, né, que é a perda de interesse ou prazer, tá? A depressão tem que ter pelo menos 2 semanas, então não é algo ocasional, né, não é frente a um estresse em um momento de angústia ou tristeza que se fala de depressão, mas um quadro de sintomas que se arrasta por pelo menos 2 semanas, tá? Tem que haver, para se diagnosticar a depressão, uma mudança no funcionamento anterior e ela deve causar um prejuízo significativo na vida da pessoa. Tá? Então, necessariamente, para que a gente diagnostique depressão pelo DSM, você tem que ter humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Tá? Esses sintomas devem estar presentes a maior parte do tempo, o tempo todo. Tá? Deve haver alterações do peso ou do apetite do paciente, tá? O mais clássico é que a pessoa que haja uma perda de peso, mas pode haver um ganho de peso também, tá? Deve haver como critério diagnóstico alterações do sono, isso pode ter insônia ou hipersonia também, o mais clássico é que se tem insônia, tá? Alterações de psicomotricidade também, né? O mais clássico é que se tem uma diminuição, tá? Outro critério é fadiga ou perda de energia, né? Então a pessoa que se sente já acorda com menos energia, não consegue fazer as atividades porque se sente sem energia, tá? Sentimento de culpa e inutilidade, piora da concentração é um critério, e pensamentos de morte, ideação suicida ou tentativa de suicídio também é um critério diagnóstico, e somando 5 aos 2 primeiros, a gente fecha o diagnóstico de depressão. Tá? Lembrando que o transtorno afetivo bipolar também também tem, né, um episódio depressivo, tá? Então, de uma forma geral, né? Então, o transtorno afetivo bipolar está entre as 10 principais causas de incapacidade, tá? Uma das fases do transtorno afetivo bipolar é a fase maníaca, tá? De um humor anormal, geralmente elevado, expansivo ou irritável, tá? Esse quadro maníaco tem vários graus de intensidade, desde o que a gente chama de hipomania, que seria uma mania mais branda, mas o espectro bipolar abrange manias de vários graus diferentes, tá? Dentro do transtorno bipolar, há também a depressão dentro do transtorno bipolar. Tá? A depressão bipolar, em geral, ela tem episódios mais longos em relação aos episódios de mania, tá? Geralmente são mais incapacitantes e estão mais associados ao suicídio do que os quadros de mania, tá? Além de incapacitação profissional. Existe uma dificuldade de tratamento terapêutica medicamentosa em relação à depressão bipolar, muitas vezes. Tá? Os episódios maníacos respondem bem a estabilizadores de humor ou antipsicóticos, porém, a depressão bipolar muitas vezes responde mal à medicação. Tá? Tanto a depressão unipolar quanto a bipolar, elas trazem aumento do risco de suicídio. Tá? O tratamento medicamentoso da depressão, né, como eu falei, a depressão tem o seu tratamento que é multidisciplinar, né, mas agora focando no tratamento da medicação, não há um tratamento atual com antidepressivo que trate de forma aguda a depressão. Tá? A depressão, crise suicida. Tá? Os antidepressivos atualmente geralmente demoram para fazer efeito, então não há nenhuma medicação antidepressiva que gere um efeito imediato. Existe uma baixa eficácia, muitas vezes, das medicações de depressões graves, tá? E alguns estudos apontam até um aumento da taxa de suicídio no primeiro mês de uso de antidepressivo, principalmente nos primeiros 9 dias. Então, esse é um gráfico demonstrando a dificuldade de resposta aí a depressões que são refratárias, né? Então, com o início da medicação, aqui a gente tem
uma resposta que às vezes, uma resposta, ou seja, melhora de 50% dos sintomas em alguns casos, mas eles se arrastam, a melhora se arrasta até 8 semanas, né? Então, um terço nem respondem à medicação, né? Alguns alcançam a remissão e alguns respondem ao tratamento antidepressivo. Então, falando da depressão e do suicídio, né, quais que são os tratamentos atuais que a gente tem que, de alguma forma, pode auxiliar aí no tratamento mais agudo agudo ou crônico das tentativas de suicídio, tá? Nesse contexto, eu vou falar um pouco da ketamina, tá? Da cetamina. A ketamina é um anestésico que é utilizado há bastante tempo, já desde os anos 70. Tá? Nos últimos 30 anos, ele vem tendo um interesse maior de se utilizar alguns agentes glutamatérgicos, né, como é o caso da ketamina, para uso na depressão. A ketamina é um antagonista de receptor NMDA, isso faz dele uma medicação glutamatérgica, tá? Ou seja, ele tem o mecanismo de ação pelo qual ele funciona um pouco diferente do que tradicionalmente todos os antidepressivos que a gente tem, que agem mais num sistema de monoaminas, funcionam, tá? É uma medicação que é aprovada pela Anvisa e pela FDA, tá? Teve uma liberação recente da formulação intranasal pela Anvisa, tá? E hoje ela pode ser usada no Brasil também. Um pouco da história da cetamina, ela é um anestésico usado desde os anos 70, né? Também foi usado como droga recreativa por conta do efeito dissociativo que ele tem, tá? Ele tem potencial de dependência, não tanto no tratamento, mas ele foi usado como droga recreativa, tá? Ele tem uso veterinário também, e ele foi usado como modelo de esquizofrenia, porque ele, de alguma forma, simula, por alterações dos níveis de dopamina, tanto os sintomas positivos da esquizofrenia quanto os negativos, tá? Isso faz com que ele seja um modelo de esquizofrenia também. Aqui é um gráfico, tá? Da ketamina. Esse aqui é o primeiro estudo que houve sobre a ketamina, então é um campo amostral baixo, tá? Mas que depois foi, de alguma forma, feitos estudos maiores e houve resultados semelhantes, tá? Então você tem aqui a escala de depressão, quanto menos sintomas depressivos, a escala de Hamilton, tá? E aqui o tempo. Aqui, esse em laranja, é o placebo, tá? Um tratamento placebo, que serve de base para o tratamento com a ketamina, tá? O interessante desse estudo é mostrar que após a infusão de ketamina, já em 60, 120 minutos, você tem uma diminuição na escala de depressão, tá? E outro ponto interessante é ele se manter baixo ao longo de 2 dias, 3 dias. Depois, desse estudo inicial, esses achados foram replicados em outros estudos, tá? De ter uma ação antidepressiva importante, rápida e que se mantém pelo menos por uma semana, tá? Tanto da depressão quanto para ideação de suicídio, tá? Então, a cetamina é uma medicação que é utilizada em depressão resistente, né? A depressão resistente a gente define como quando você tenta ensaio com duas drogas em dosagem adequada, né? Por tempo adequado e não há resposta, tá?
E graças a essa falta de resposta dos antidepressivos convencionais, de ação, que é aquela ação que eu falei, que age sobre noradrenalina, dopamina e serotonina, que todos os antidepressivos em algum grau fazem, tá? E, além disso, a resposta aos antidepressivos atuais pode demorar até 8 semanas, tá? Então, como a resposta após pouco tempo depois da infusão, na depressão resistente, é uma medicação com potencial muito grande de tratamento agudo em casos de depressão grave e ideação suicida. Isso aqui também é um estudo que se usa ketamina, tá? Nesse caso, o score de depressão utilizado foi uma ADRAS, tá? Mas quanto menos sintomas depressivos. E você vê aqui que, em comparação ao placebo, há esse estudo foi feito em cima de depressão bipolar, tá? É um estudo do Carlos Zarate, tá? E você vê replicado da mesma forma em poucos minutos aquela queda nas escalas de depressão, mantendo melhora por um tempo e depois de uma semana uma certa perda do efeito da antidepressivo da ketamina, tá? É importante frisar que houve um tamanho de efeito importante aí da ketamina em relação aos antidepressivos, tá? E nesse estudo não se viu virada maníaca, tá? Como poderia haver em pacientes bipolares com depressão bipolar tratada com antidepressivo, tá? Isso pode, de alguma forma, demonstrar que esse sistema, essa melhora de uma medicação glutamatérgica pode estar relacionada com uma estabilização do humor, não só com efeito antidepressivo de aumento das monoaminas. Bom, a ketamina a gente usa em doses subanestésicas, né? A resposta vem depois de 40 minutos, mais ou menos, da infusão, né? Pode durar até 10 dias a resposta, tá? As doses que se usa atualmente são doses subanestésicas, né? De meio a 1 miligrama por quilo. Tá? A infusão é feita por gotejamento em torno de 40 minutos, que se faz a infusão EV, tá? Ou em bomba de infusão, ou pode ser feito também através de subcutâneo ou intranasal, como foi aprovado. Tá? A ketamina está relacionada com diminuição de score de depressão, está associada à remissão da ideação suicida de uma forma aguda. Um achado, um fato importante, em 2013 e 2016, o FDA aprovou para uso de depressão e ideação suicida, mesmo quando não terminados os estudos. Isso foi um breakthrough. Tá? Isso acontece quando você tem uma condição clínica grave, tá? E uma medicação que mostrou potencial importante de eficácia nos estudos. Efeitos colaterais da ketamina envolvem aumento de pressão arterial, aumento de frequência cardíaca, frequência respiratória, tontura, alguns efeitos gastrointestinais, náusea, vômito. Efeitos dissociativos durante a infusão são muito comuns, durante o uso da ketamina. Então, às vezes, despersonalização, às vezes a pessoa desrealização, a pessoa se sente fora da realidade, a pessoa se sente como se fosse outra pessoa, como se ela não fosse ela mesma. Todos esses sintomas ficam restritos ao momento da infusão, são maiores durante a infusão EV, quando se faz subcutâneo, os sintomas são bem menores, e a eficácia é semelhante. Finalizando sobre a ketamina, o que a gente pode pensar para o futuro é como manter a resposta, né? Como a gente viu, depois de alguns dias pode ser que a resposta vá piorando, né? Depois da infusão. A dose ideal, né? Se padronizou hoje uma dose
mas tem que se estudar a dose ideal, né? Não sabe exatamente quem responde bem, qual o perfil de depressão que responde bem a esse tipo de terapêutico, tá? Outra dúvida é em relação à associação com ECT, tá? Se isso aumenta a eficácia do ECT, até o que se tem de estudo, parece que não. Tá? E, bom, falando um pouco sobre ECT, tá? Que é a eletroconvulsoterapia, eu vou falar um pouco dela por ser uma técnica que tem uma resposta para depressão e para ideação suicida que são maiores do que e mais rápidas do que a medicação comum, tá? Então, a eletroconvulsoterapia é uma técnica utilizada há bastante tempo, desde a década de 30, tá? Ela é segura, é eficaz, né? Existe um estigma grande em relação ao ECT por conta do uso sem critério, né? Às vezes de forma punitiva por muito tempo, tá? Mas quando bem indicada, quando bem utilizada, é uma alternativa importante que a gente tem para tratar esses casos mais refratários, mais graves, mais agudos, tá? Então, ela é uma técnica que se baseia em a gente induzir uma convulsão através de eletrodos, tá? A gente passa uma corrente elétrica na cabeça com dois eletrodos, e isso induz uma convulsão que gera alterações neurobiológicas que melhoram sintomas depressivos, algumas psicoses, tá? E tem uma resposta mais importante que as medicações comuns. Tá? Algumas diretrizes internacionais, né, como essas que estão citadas aí, elas recomendam o ECT, às vezes, como primeira linha de tratamento, quando o quadro é muito grave, tá? Às vezes quando tem episódio depressivo grave, quando tem ideação suicida, às vezes quando há risco, né, de morte, às vezes paciente que está catatônico, muitas vezes não está respondendo aos antidepressivos convencionais, tá? E às vezes ele não responde, não fala, não come, né? Está num quadro de catatonia. Às vezes o ECT, nesses casos, é bastante eficaz, tá? Ele, nesses casos, pode evitar desnutrição, né? Em alguns casos em que há intolerância do uso de algumas medicações, seja por efeitos colaterais, seja por gestantes, né, às vezes idosos que não toleram algumas medicações, tá, ou podem se prejudicar de usar algumas medicações, muitas vezes a ECT pode ser um tratamento adequado. Tá? Esse é um estudo, tá, relacionado ao ECT, mostrando um pouco da eficácia do ECT, tá, na depressão e na intenção suicida, tá? Então, esse estudo mostrou 444 pacientes, tá? Com intenção suicida. Desses 444, um terço estava com ideação suicida. E foi feito 3 sessões por semana. Em uma semana houve remissão da depressão em 38% e na segunda semana de 60%. E ao final do tratamento de 80%, o que mostra uma eficácia importante, tanto nos sintomas depressivos quanto na ideação, na intenção suicida. Como que você induzir uma convulsão, isso melhora a depressão? Tá? Existem várias teorias relacionadas a isso atualmente. Tá? Acredita-se que haja aumento de neurogênese, haja neuroproteção e neuroplasticidade relacionada ao ECT. Tá? Existem vários indícios, né, que indicam que haja esse tipo de neuroadaptação, tá? E isso fala a favor da melhora do paciente. Entre os efeitos colaterais, estou destacando a amnésia, tá? Pacientes que fazem ECT têm uma piora, às vezes, cognitiva da amnésia, principalmente anterógrada, mas retrógrada também, tá? Então, eles têm um prejuízo na capacidade ali de guardar novas informações,
tá? Então, depois de algumas sessões de ECT, é comum a pessoa ter maior dificuldade de guardar as informações. Isso não é permanente, tá? Vários estudos mostram melhora das funções cognitivas depois de algum tempo, mesmo em épocas que não tinha um refinamento tão grande da técnica ou do aparelho de ECT. Hoje em dia, os aparelhos eles dão bem menos carga para induzir a convulsão da mesma forma. Isso gera menor efeito colateral, o mesmo posicionamento dos eletrodos pode gerar menor amnésia. Tá? Nesse sentido, é uma técnica bastante segura. Tá? Tem o risco de algum quadro grave durante a CT, é mais ou menos parecido com o risco da anestesia, tá? O ECT é feito, né, com anestesia geral, tá, com indução anestésica, pode ser usado ketamina, inclusive, durante a indução, mas em geral, e é feito bloqueio neuromuscular, tá, exceto por um membro, tá, a gente deixa a mão garroteada ou o pé garroteado para a gente ver a atividade motora e tudo é feito com um eletroencefalograma para a gente ver quando a crise acabou. Tá? O que é importante do ECT, como eu falei, né, ele não tem uma resposta tão rápida quanto a ketamina, tá, mas tem uma resposta suficientemente boa e mais rápida que os antidepressivos comuns. E, bom, a única droga mesmo, né, relacionada com a diminuição do suicídio, né, em vários estudos aí, para se usar no dia a dia, é o carbonato de lítio, tá? O lítio é um metal alcalino, tá? Da tabela periódica, tá? Ele é o mesmo lítio usado em bateria de celular, e ele é usado na psiquiatria, o carbonato de lítio, né, para o transtorno afetivo bipolar, em todas as fases, seja aguda ou de manutenção, na depressão ou na mania, a gente usa o carbonato de lítio, tá? A questão aqui é que ele tem um efeito anti-suicida, tá? Ele diminui o suicídio e tentativas de suicídio, mesmo em doses mais baixas do que a dose terapêutica para transtorno afetivo bipolar, tá? Ele não possui uma ação aguda, como a ketamina tem, de diminuir score de depressão logo depois da infusão ou da tomada, tá? Mas ele tem um efeito mais a longo prazo que pode diminuir o risco suicida. Aqui é um estudo mostrando a eficácia do lítio para esse tipo de transtorno, tá? Para suicídio, né? E ele mostra que ele, tanto na depressão unipolar quanto na depressão bipolar, há uma diminuição do risco suicida, tá? O lítio está relacionado com a diminuição de impulsividade, diminuição de agressividade. Ele é usado como potencialização do tratamento antidepressivo, muitas vezes junto com antidepressivo. Então, isso tudo pode refletir aí uma diminuição do risco suicida. A fisiopatologia, né, a forma como o lítio, a farmacodinâmica dele, a forma como ele age como anti-suicida ou mesmo como estabilizador de humor não é tão certo, tá? Acredita-se que ele tem fatores de neuroproteção, de neurogênese, ele mexe em cascata de sinal, aumenta a monoamina. Isso tudo pode, de alguma forma, estar envolvido com diminuição do risco de suicídio. Tá? Esse é um estudo, né, que tenta relacionar o uso do lítio, na verdade, a quantidade do lítio na água que as pessoas bebem em cada cidade, tá? E com o risco de suicídio. Tá? É mais especulativo, né, para vocês verem. Não há evidência de que o maior índice de maior quantidade de lítio
na água possa, de fato, diminuir o suicídio, tá? Até porque a dose na água que a gente toma é bem menor do que a dose terapêutica. Se questiona no artigo se haveria alguma lógica em repor lítio para todo mundo, assim como se faz com flúor, por exemplo, na água, e conclui que não, até porque o lítio tem risco de toxicidade, né, tem efeito deletério em gestante, pode causar alterações cardiovasculares no feto, tá? Embora a gestante tenha que se ver risco-benefício para a utilização do lítio durante a gestação, tá? Mas não tem uma conclusão de que isso realmente acontece. Tá? Bom, da minha apresentação é isso. Tá? Aqui está o meu contato. Boa noite. Eide, em nome de toda a Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria, eu agradeço. Muito obrigado pelo conteúdo ministrado e pela disponibilidade para participar e compor reflexões tão importantes sobre a prática em saúde mental. Bom, agora eu vou explicar alguns pontos sobre a segunda jornada do Setembro Amarelo. Primeiro, eu quero lembrar que no dia 29 de setembro, a jornada contará com 2 oficinas interativas, onde abordaremos os temas depressão e luto e ansiedade e estresse. As oficinas são espaços para interação onde a gente vai poder conversar sobre essas temáticas e ainda contarão com algumas manifestações artísticas, como filmes, pinturas e músicas. E no final, haverá um momento de meditação guiada. Para participar, é necessário que você se inscreva na sala e horário da temática do seu interesse. O link para acesso ao formulário de inscrição está disponível aqui na descrição, e as inscrições elas são gratuitas e as vagas são limitadas. Então, corre e se inscreve. Agora, para as pessoas que se inscreveram previamente no nosso evento e têm interesse de receber o certificado como ouvinte, a jornada tem 14 vídeos ao todo. Em cada um desses vídeos há uma palavra-chave diferente que você precisa registrar para validar sua presença. Elas aparecem sempre em todas as palestras no canto inferior de seu monitor. Então, após registrar essas palavras, no dia 28 de setembro, no nosso último vídeo, nós vamos disponibilizar um formulário para que você possa registrar sua presença. Nesse formulário, você deve pôr os seus dados pessoais e as palavras-chave. É importante que seus dados estejam corretos para que o certificado seja válido. E, para você receber o seu certificado, você precisará ter uma presença de no mínimo 75%. Ou seja, das 14 palavras-chave, você precisa preencher o formulário com no mínimo 10. O link de acesso ao formulário de presença estará disponível na descrição do último vídeo e também na bio do nosso Instagram. Além disso, a gente vai enviar todas essas informações para vocês por e-mail. Fiquem atentos, pois esse formulário será fechado no dia 30 de setembro, ao final da nossa live. Após o fechamento, você não vai conseguir mais preencher o formulário e, consequentemente, não vai conseguir receber seu certificado. Vale lembrar, então, como eu disse, que no dia 30 de setembro a gente vai fazer essa live e ela tem o objetivo de esclarecer as dúvidas que vocês tiverem ao longo do evento e também fazer alguns sorteios e presentear vocês com alguns prêmios. Aqui na descrição tem um link que você pode enviar suas dúvidas e elas então serão respondidas na live. No mais, eu queria agradecer por você ter assistido até aqui. Se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e é importante lembrar que a segunda jornada do Setembro Amarelo é um evento aberto ao público e que todos podem assistir. É muito importante para que esse assunto chegue a cada dia mais na nossa sociedade. No mais, novamente, muito obrigado pela sua presença e eu espero que você tenha gostado do nosso evento.